Fala, Colibri, beleza? Mais um vídeo da plataforma Não Perca a Cabeça. Nós vamos falar hoje na aula 18 de Revolução. Vamos falar de um cara que perdeu a cabeça. Gostaram do bonequinho? Pum, perdeu a cabeça, Carlos I. Revoluções inglesas. A palavra revolução significa mudança, ruptura profunda. E naquele contexto do pré-iluminismo, a Inglaterra vai ser meio que precursor em algumas alterações sociais. Algumas mudanças vão começar na Inglaterra. Duas revoluções vão marcar a Inglaterra. Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. Dessas duas revoluções, a gente vai ter uma outra grande revolução que vai mudar não só a Inglaterra, mas o mundo. A Revolução Industrial. Então é muito importante entender essas duas revoluções, porque às vezes a gente fica com aquela pergunta: por que a industrialização não começou no Brasil? Por que a industrialização não começou na França? Por que começou na Inglaterra? Por conta dessas duas revoluções. Então nessa aula 18, Revoluções Inglesas, vamos falar de dois momentos, de duas revoluções que ocorreram na Inglaterra. Vou contar uma história rapidinho pra vocês. Havia uma rainha na Inglaterra da dinastia Tudor. Ela chamava-se Elizabeth I. Também chamada de Isabel, porque alguns livros, às vezes, vocês encontram a tradução, a galera traduz Elizabeth para Isabel. Elizabeth I, da casa de Tudor, ela é conhecida como a Rainha Virgem. Não que ela realmente tenha morrido virgem, mas ela acabou não tendo filhos. E por isso, essa rainha, quando ela morre, ela não tem um herdeiro. O que acontece quando uma rainha não tem um herdeiro? O parente homem mais próximo assume o trono. Então a dinastia Tudor morre junto com essa rainha, e vai começar uma nova dinastia. Dinastia é uma família no poder. Começa a dinastia dos Stuart. O primo dela, que era rei da Escócia, Jaime Stuart, vai assumir o reinado que ele já tinha da Escócia e vai assumir o reinado da Inglaterra. Jaime I da dinastia Stuart. Jaime I vai conseguir fazer um reinado tranquilo até que ele morre e seu filho assume. Seu filho, Carlos I, da dinastia Stuart. O que acontece a partir desse momento? Quando Carlos I assume, Carlos I era um pouco radical em termos religiosos. Lembra que a gente já viu que as reformas aconteceram? Na Inglaterra, a principal vertente de reforma religiosa era o anglicanismo. Então os nobres eram anglicanos. Eu vou até anotar isso aqui para vocês. E os mais pobres e a burguesia eram puritanos. Então eles tinham uma treta entre eles lá. Anglicanos e puritanos. Anglicanos versus puritanos. Puritanos. Os anglicanos, então, eram a nobreza. Os mais ricos eram protestantes anglicanos. Lembrando que a Igreja Católica perdeu muita força aqui, né? E a burguesia era puritana. Professor, por quê? Porque os anglicanos acreditavam que se você nasceu rico, é porque Deus quis, então você tem que morrer rico. Se o pobre nasceu pobre, ele não pode enriquecer. Porque não é assim que Deus quer. Deus quer que você morra pobre, né? Jogando assim, de forma bem simples para vocês entenderem. E os puritanos não, já tinham aquele conceito, como foi uma religião que veio da burguesia, né? Os puritanos estruturaram a reforma puritana, os burgueses estruturaram a reforma puritana, eles acreditavam que você buscando conquistar seus bens, enriquecendo, isso era um provento divino. Então veja, essas nobres e burgueses tretavam. Né? Nobres e burgueses. E quem estava junto com os burgueses? Os mais pobres, os camponeses também. O que acontece, pessoal? Carlos I, então, quando o pai dele, Jaime I, morre, ele assume como rei e ele começa a perseguir os puritanos. Ele queria só o anglicanismo na Inglaterra, ele queria só a religião dos nobres. Nesse momento aqui, os puritanos começam a ser perseguidos. Muito importante lembrar disso agora. Porque para onde que vão muitos desses puritanos perseguidos? Eles vão fugir, não vão querer ficar na Inglaterra. E eles vão fugir para onde? Respondam aí. Não dá para vocês responderem, mas dá para vocês pensarem comigo. Foram para os Estados Unidos. Quem coloniza os Estados Unidos são os puritanos, protestantes dessa linha burguesa. Por isso que os Estados Unidos têm essa projeção burguesa muito rápida, entendeu? Mas muitos puritanos ficaram para lutar contra o Carlos. E aí começa uma guerra civil. Os cavaleiros do rei, que eram homens do Carlos I, contra os cabeça redonda, que eram chefiados pelo Oliver Cromwell.
Todo mundo falou, os Cavaleiros do Rei vão ganhar, porque eles são Cavaleiros do Rei, olha o nome. E contra os Cabeça Redonda, olha o nome, né? Não. Os Cavaleiros do Rei perdem. Carlos é preso no fim da Guerra Civil e é a primeira vez que um rei perde sua cabeça. Literalmente, ele não assistiu a nossa plataforma e ele, pum, perdeu a cabeça. Cortaram na machadada a cabeça do Carlos I. O rei foi morto e começa uma república puritana. Então essa é a nossa primeira revolução inglesa. A Revolução Puritana. Os puritanos assumem o poder, aí ligados ao Oliver Cromwell. Os anglicanos perdem um pouco sua força, os nobres perdem um pouco sua força e o Oliver Cromwell assume uma república puritana. Só que era uma república que ele era meio que um rei ali, né? Ele foi ficando. Professor, o que esse Oliver Cromwell fez de importante? Atos de navegação. Ele fez os atos de navegação. O que foi esses atos de navegação? O que foram esses atos de navegação? Ele vai fazer a Inglaterra se tornar a maior potência marítima do mundo. Pessoal, para eu comercializar, eu preciso de navios bons? Preciso. Então, como que a Inglaterra depois vai conseguir vender seus produtos e vai se tornar uma potência? Atos de navegação. Já assistiu Piratas do Caribe? Já assistiu. Sempre quem que é a marinha mais potente, mais poderosa? A marinha inglesa. Então foi aqui, nesse momento, que a coisa aconteceu. É aqui, nesse ponto, que a marinha inglesa vai se tornar um boom. Poderosa. Professor, por que essa revolução não deu certo? Por que teve que ter outra revolução? O Oliver Cromwell morreu. Ninguém vive para sempre. O filho dele, Richard Cromwell, assumiu o poder. Só que o filho dele não conseguia articular igual o pai. Acabou sendo deposto em 8 meses. Falaram, seu pai falou que era república, agora vai botar o filho para seguir a linhagem? Isso é palhaçada, não é assim? O que acontece, pessoal? Olha que loucura. O parlamento inglês, ele era composto pelos burgueses. Então já tinha ali dentro do parlamento uma boa parte ali da burguesia e também uma parte da nobreza. A nobreza ainda tinha espaço no parlamento. E o parlamento inglês vai falar, não queremos você, Ricardo, você não dá conta, tá ruim demais, seu pai falou que você quer uma república, então não é você não é um rei na linha sucessória. Só que o parlamento, no meio dessa crise política, falou, e agora? Não tem rei? Quem que manda nessa bagaça aqui, chamada Inglaterra? Em 1660 eles resolvem restaurar a monarquia. Vamos voltar com o rei, vai? Bota um rei lá. Beleza. Eles chamam Carlos II, que era filho do Carlos I. Foi tipo assim, gente, a gente matou teu pai, cortou a cabeça dele, mas você não quer ser rei pra gente? O Carlos II aceita. Então ele volta como rei. O Carlos II, filho do Carlos I, neto do Jaime, que a gente já falou lá, que morreu, assume como o rei da Inglaterra. Ele assumiu, fez um período estável de governo. Só que o irmão dele assumiu depois. Carlos I também adoece, o irmão Jaime assume, Jaime II. E aí começa a treta. Olha que loucura agora. O Jaime II era católico. Vou botar até uma cruz aqui, ó. Jaime II era católico. Ou seja, ele não gostava nem dos puritanos, nem dos anglicanos. Ele não queria saber nem da religião dos nobres, nem da religião dos burgueses. O que o Jaime II fez, meu? O que o Jaime II fez? Começou a perseguir puritanos e anglicanos. Esses dois que tinham tretado nessa revolução vão fazer o que agora? Para ir contra ele, ó. Coraçãozinho. Se unir. Para depor Jaime II. Eles derrubam ele do trono. Quando eles derrubam ele, acontece a segunda revolução. A Revolução Gloriosa, porque essa não teve guerra. Né? A puritana foi a guerra dos puritanos. A Revolução Gloriosa não teve conflitos. Foi uma revolução gloriosa, derrubamos o rei. Chamaram o genro. O genro é uma coisa braba, hein? Se um dia eu tiver uma filha, eu não tenho filhos ainda. Se um dia eu tiver uma filha, eu não vou querer gostar do meu genro. E o Jaime odiou o genro dele. Porque chamaram o genro dele e falaram, seu sogro é um abestado, nós está depondo ele. E nós queremos que você assuma Guilherme de Orange. Nossa, professor, Guilherme de Orange, não é Orange, porque eu falo English, Orange, não. É Orange mesmo, porque ele era holandês. Guilherme de Orange fala, não, eu aceito ser rei com as suas condições, parlamento. O que o parlamento quer? O que você quer, parlamento? O parlamento falou, queremos a Bill of Rights. Ó,
Declaração de Direitos. Você tem que assinar isso aqui para ser rei. O que essa Bill of Rights colocava? Quem tem poder com a Bill of Rights? Quem tem poder é o parlamento. A Bill of Rights colocava que na Inglaterra quem tem poder não é o rei, é o parlamento. A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, ou seja, o rei, ele tá... Opa, o que é isso? Tá subjugado à Constituição. O parlamento tem que aprovar o que o rei vai fazer. É o que é hoje, até hoje em Inglaterra. O rei não tem poder, quem tem poder é o primeiro-ministro, o parlamento. E é nesse momento que isso acontece. O rei está subjugado ao parlamento. O rei, ele tem menos poder do que o parlamento. Parlamentarismo. Esse parlamento, pensem comigo, quem que foi ganhando força dentro desse parlamento? Dinheiros. Qual que era a classe que a gente já falou que foi ascendendo aqui? O parlamento está muito ligado a essa classe, a ascensão da burguesia. Já vai dar para vocês entenderem por que eu vou dar uma pausa aqui, apagar a lousa e falar de Revolução Industrial, que foi onde? Na Inglaterra. Primeira Revolução Puritana, segunda Revolução Gloriosa. Vamos para a Revolução Industrial hoje para fechar essa aula. Já volto. Voltamos e vamos falar de Revolução Industrial. Nesse momento, todo o cenário, todo o campo inglês fica fértil para que uma revolução ligada ao meio de produção, ligada à forma de fazer economia aconteça. É essa revolução que mudou o mundo, mudou a forma de produzir, é a Revolução Industrial. Lembra que a gente estava no mercantilismo, chamado de pré-capitalismo? Chegamos agora no capitalismo em si, é nesse momento aqui. Vamos entender os fatores. Hoje em dia, professor, o que mais cai em Enem, nos vestibulares? Eles querem que você saiba por que a Revolução Industrial começou na Inglaterra e as consequências disso. Por que na Inglaterra e não em outro lugar? Fatores, Revolução Puritana e Gloriosa, acabamos de falar, então agora os burgueses estão no poder. Atos de navegação, tem uma marinha mercante incrível para conseguir mandar esses produtos que eles iam começar a produzir muito. Enclosure Acts, cercamentos. A maioria das nações, e ali a Inglaterra ainda tinha aquela visão feudal da coisa, então vários servos, né, vários servos no campo. Vou dar um exemplo bem simples. Pensa que nesse pedacinho aqui, ó, tinha a galera produzindo aqui meio que de forma servil, tá? Esse pedaço não tinha cerca, mas era tipo sem cerca, tá? E aí, esses caras estavam aqui, uma terra meio, né, servil, naquele sistema ainda nobre. Aí vem agora um burguês e vai fazer o cercamento, vai privatizar essa terra e vai botar uma cerca aqui e vai falar, eu só quero um pastor, as terras estão cercadas, eu não preciso de um monte de servo. Então o que aconteceu com as outras duas famílias? Tiveram que sair. Foram para onde? Para cidades, o que a gente chama de êxodo rural. As pessoas tendo que sair da cidade, do campo e ir para cidades buscar uma nova forma de sobrevivência. E é nesse momento que os burgueses estavam lá de braços abertos nas cidades para eles trabalharem em suas fábricas ganhando uma mixaria. Bill of Rights, a Declaração de Direitos, já falamos, então um fator é o parlamento mandar e isso faz a burguesia ter poder. Eles vão fazer uma transição que é importante, não tinha como produzir tecido de lã, porque a lã demora muito para você, né? Tá lá a ovelhinha, vai nascer a lãzinha, vai demorar, daí você corta a lãzinha da ovelhinha, daí a ovelhinha fica lá, daí vai crescer a lãzinha, demora, esse processo demora. O algodão era muito mais rápido, então eles vão começar a pegar e plantar algodão na Inglaterra. Isso vai facilitar muito a produção de tecidos. E esse tratado é importantíssimo. Lembra que a gente estava estudando que no mercantilismo havia o metalismo? É mais rico quem acumula metal, e quem acumulou muito metal foi a Espanha e Portugal. Portugal estava acumulando metal. Na aula passada, 17, nós estudamos sociedade mineradora. Então Portugal estava acumulando metal que ele pegava nosso. Só que daí ele faz um tratado com a Inglaterra, panos e vinhos. Portugal, a gente já falou um pouquinho, né? E Inglaterra. Portugal fornece o vinho, a Inglaterra fornece o pano. Sabe quanto pano a Inglaterra tinha para fornecer? Um tantão assim. Sabe quanto vinho Portugal fornecia? Um tantinho assim. Eu brinco com os alunos, era uma garrafa de vinho para 20 toneladas de tecido. E aí Portugal ficava sempre em dívida. Nunca conseguia suprir. O que acontece nesse momento, pessoal? Portugal endividando, sempre mandando muito mais, recebendo muito mais pano do que manda vinho.
Chega um momento que Portugal está todo endividado e o nosso ouro não vai nem para Portugal, vai para pagar dívida com os ingleses. Por isso que tem aquele meme clássico, né, da rainha da Inglaterra cheia de ouro, ostentando barras e barras de ouro. Barras de ouro que vieram também do Brasil. Veja só, isso vai mudar a sociedade, isso vai mudar a forma de produzir e a gente vai ter uma evolução, né? Durante todo o processo ali, até no feudalismo, a forma de produzir era artesanal, o cara fazia todo o processo. Pensem assim, eu sou mestre sapateiro, eu gosto sempre de dar o exemplo do mestre sapateiro. Aí eu vou fazer a bota, eu vou lá, eu vou arrumar uma sola boa de madeira, vou lá cortar a árvore, fazer a sola, eu vou matar um castor para fazer o couro. Então eu vou fazer todo o processo, eu vou fazer o couro, vou fazer a madeira, vou juntar tudo, porque eu sou um mestre sapateiro, eu faço todos os processos. Aqui, logo no início, nessa transição, né, para chegar mesmo à Revolução Industrial, já estava sendo um trabalho manufatureiro. Eu já não era mestre mais, já tinha um burguês por trás, né? O burguês ia falar assim, eu quero um cara que saiba mexer com sola. Aí o cara que sabia mexer com sola ia ganhar uma grana para fazer solas. Um cara que saiba costurar, alguém ia ganhar uma grana para costurar. Um cara que saiba mexer com couro, então um ia fazer o couro do sapato. Então ia dividir em 3. Cada um ia ganhar um pouquinho para fazer a função, sola, sapato, costura, e aí o burguês ia pegar isso e vender mais caro, manufaturando, né? Então o trabalho manufatura é fazer com as mãos, ainda com as mãos. E aí o que faz acontecer o capitalismo de fato, e o que faz a Revolução Industrial ser a Revolução Industrial, é que todo esse dinheiro do capital sendo injetado, né? Qual que é a diferença professor, qual que é a diferença do mercantilismo para o capitalismo? No mercantilismo eles queriam acumular, vamos ficar acumulando, vamos ficar guardando dinheiro, juntando. Aqui não, eles falam, vamos pegar esse dinheiro e girar a economia, fazer esse dinheiro virar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Maquinofatura, vamos produzir máquinas que nos faça produzir mais para dar mais dinheiro. E aí vem o capitalismo. A maquinofatura são as máquinas produzindo, né? Então antes você tinha um tiozinho lá que ficava afiando um fio por vez de algodão. Aí vem a máquina ainda manual que fazia 5 fios por vez, ou seja, já manda embora uns tio, né? Daí vem as máquinas de 12 fios por vez. Então, aí vem as máquinas a vapor nesse período, né? O carvão, vapor, máquinas que 120 fios por vez. Então, o que antes você precisava de 120 pessoas fazendo um fiozinho por vez manual, agora você tem uma máquina que faz por 120, manda embora um monte de gente, pronto. Consequências, a cidade fabril. Essas pessoas inicialmente tinham muito trabalho, porque tinha muito burguês querendo investir, e essas cidades receberam esses burgueses. As fábricas construíam um monte de casinha em volta, umas casinhas tudo podre, tudo ruim, casinha que os caras moravam num cômodo, todo socado, a família inteira, a mulher trabalhava, o filho trabalhava, tudo ganhando pouco, pouquíssimo, tá? Em alguns estudos, né, fala aí que nesse período da Inglaterra, do início da Revolução, um homem, no final de um dia de trabalho, ele conseguia, com o salário daquele dia, comprar 4 pães. Uma mulher conseguia comprar 2 pães com o mesmo trabalho no fim do dia. E uma criança, trabalhando, conseguia comprar um pão. Então a família toda trabalhava para o salário render alguma coisa. Então foi muito desgastante, né? O trabalho vai ter aí a sua super exploração nesse início do capitalismo. O tempo é medido pelo relógio agora. É muito louco isso, porque se a gente pensar que até a Revolução Industrial, ninguém pensava em tempo relógio, tá? Eu vou trabalhar quando amanhecer o dia, daí eu vou começar a produzir no campo, a hora que estiver escurecendo eu vou para minha casa, amanhã quando estiver amanhecendo o dia eu produzo de novo. Agora não, a fábrica toca o sino, todo mundo tem que ir, e os caras moravam do lado da fábrica, então a vida deles, eles trabalhavam 16 horas dia. Então a vida deles era fábrica, casa, fábrica, casa, fábrica, casa. Muito alcoolismo nessa época, os bares abrem ali e as pessoas vão para essas tavernas, né, para ficar ali bebendo e tentando ali, enfim. É bem bizarro, uma exploração grande. E exploração trouxe conflitos. 2 formas de luta nesse início do capitalismo. O ludismo, que ele resolveu quebrar máquinas. O parlamento fez uma lei proibindo que máquinas fossem quebradas, como se estivesse agredindo alguém até. Né? E o ludismo então tentou essa ideia, vamos quebrar as máquinas, porque é as máquinas que são o problema. E aí vem a punição e mais tarde a carta ao povo, o cartismo. O povo, os operários fazem cartas entregando ao parlamento e pedindo mais direitos e vão conseguir algum espaço no parlamento. Então 2 formas aí de formas de luta, né? E mais tarde vem os sindicatos aí inspirados nessas lutas dos trabalhadores. Então vejam só,
Vimos hoje 3 revoluções que ocorreram na Inglaterra. 2 que fizeram uma gigante acontecer e o mundo ia mudar a partir de agora. Outros países iam também se industrializar e o mundo nunca mais seria o mesmo. Beleza? Qualquer dúvida, perguntem, vai na monitoria, abre lá, a gente gosta disso mesmo. Siga o @profeitor no Instagram para acompanhar muito conteúdo também. Siga o @não perca cabeça no Instagram, enfim. Vamos para as mídias e vamos estudar, vamos para cima, porque é ano de estudo, é hora de fazer acontecer. Faça os exercícios, beleza? Qualquer dúvida, estou disponível. Beijos, até a próxima.